Eu trabalho aqui na Faculdade de Teologia, além de dar aulas, no programa de ações eclesiásticas e missionárias. É um programa que cuida da relação da Faculdade de Teologia com a Igreja Metodista. São vários programas, várias atividades, por exemplo, essa, que é feita em parceria com as relações institucionais, ela é coordenada pelo Programa de Ações Eclesiásticas e Missionárias. Então, eu trabalho nesse programa, sou responsável por ele, nós temos uma equipe e todos os setores da Faculdade de Teologia envolvidos nessas atividades. E uma das coisas que nós cuidamos é no acompanhamento dos alunos e alunas recomendadas das regiões eclesiásticas. Então, você já deve saber, cada região eclesiástica tem um assessor. Poderia ser assessora também, no momento nós temos apenas assessores episcopais, que são pessoas que na região assessoram o bispo ou a bispa no acompanhamento das pessoas que estão na fase de formação. Então, vocês estão no POV, são acompanhados pela coordenação do POV. A partir do momento que você torna aluno na Faculdade de Teologia, seja pelo CTP, seja pelo presencial e também pelo EAD, quando é recomendado pela região, passa a ter esse acompanhamento através da assessoria episcopal lá da região. E a Faculdade de Teologia é responsável por ajudar esse assessor ou assessora nesse acompanhamento, fornecendo documentos, os relatórios, as informações, facilitando o acesso aqui para encontro com os seus respectivos estudantes. Então eu vou falar de algumas coisas relacionadas aí a essa condição que os nossos alunos e alunas têm de recomendados e recomendadas da Igreja Metodista. Já foi dito aqui pelo professor Icador e outras falas também, a nossa Faculdade de Teologia acolhe alunos e alunas de muitas outras denominações. Pessoas da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, presbiteriana, alguns, mais da Assembleia, e diversas outras denominações mais autônomas ou mais atuais, e até aquelas pessoas que falam, eu não tenho nenhuma denominação, e já tivemos alunos aqui que chegam falando que são ateus, e tivemos uma aluna que é budista. Então, é um curso da universidade, é um curso da igreja, mas é também um curso da universidade, e qualquer pessoa que queira presta o vestibular, faz o processo seletivo e ingressa na Faculdade de Teologia. E nós temos a responsabilidade de acolher todas essas pessoas, acolher os metodistas, as metodistas, e acolher também qualquer outra pessoa que venha e tratar essa pessoa com dignidade, com respeito, e ao mesmo tempo entendendo que nós temos uma missão enquanto Igreja Metodista, na formação, na capacitação, para os quadros da nossa igreja. Então, só relembrando, o professor Icador falou essa parte aqui, eu não vou repetir o que ele falou, mas ele falou lá do processo seletivo, da importância dos cuidados com a inscrição no vestibular, tem a versão digital, tem a versão tradicional. A universidade tem várias datas de vestibulares. A nossa recomendação é que todos os candidatos do POV façam nas primeiras, seja pela via digital, tem que ser presencial também, acho que agora, já no final do mês, vocês devem estar sabendo melhor que eu. E dia 30 de outubro. Hoje a pessoa online, dia 30 tem a presencial. Aqui. Dia 30 tem a prova tradicional. Então, o que eu quero falar aqui é só isso. É cuidar de fazer e não deixar para, mas a universidade está anunciado lá que tem vestibular até fevereiro. Não, para quem vem recomendado pela Igreja Metodista, precisa fazer logo no início, porque a gente tem processos burocráticos depois dos encaminhamentos com a universidade. Então, já fazer os primeiros, já se programar para isso. E nesse processo todo é a orientação da coordenação do POV. Então tem que estar muito atento lá ao que o coordenador ou a coordenadora do POV está orientando, quanto às documentações necessárias, quanto aos processos, aqueles passos que você precisa dar. Isso é muito importante. A Faculdade de Teologia vai receber da coordenação do POV uma carta informando quais são os candidatos, as candidatas que estão prestando aí o processo seletivo. E depois a Faculdade de Teologia recebe uma carta da região,
assinada pelo bispo, a bispa presidente e as pessoas lá da COGEAN, das COGEANs, né? E que vão... isso, das coreanas. Obrigado. Que vão fazer esse caminhamento, dizer, esses alunos e alunas aqui estão recomendados pela Igreja Metodista. É essa carta que vai. Mas aqui é só para reforçar para vocês que o coordenador, a coordenadora do POV é a pessoa de referência. Você já deve saber disso, né? Para todo esse procedimento. Então, feito o processo seletivo, a Faculdade de Teologia precisa dessa carta. Os coordenadores e a coordenadora já têm essa prática de ajudar lá para que a coreana, para que o bispo, a assessoria do bispo lá da sede, encaminhe essa carta, e a Faculdade de Teologia então faz esse trâmite com a universidade, né, de encaminhar os nomes. Esses são bolsistas da Igreja Metodista, esses precisam ser acolhidos com a bolsa de estudos e os procedimentos que a universidade tem com os metodistas. Feita esses encaminhamentos aí, chegando a carta lá da região, está tudo em ordem, e o que a gente precisa é que no primeiro dia de aula todos e todas estejam aqui, no presencial, no CTP também, na data do CTP, no EAD lá também, nos programas do EAD. No primeiro dia de aula, na primeira hora, nos primeiros minutos, a gente tem orientação, a gente tem atividades para todos os alunos e alunas, e algumas atividades exclusivas para alunos e alunas metodistas. Nós chamamos de semana de integração, temos várias programações nessa semana, e algumas programações relacionadas aos compromissos de alunos e alunas metodistas. Então, a gente faz aquela reunião com todos os alunos e alunas, depois a gente separa aqueles e aquelas que são metodistas para uma conversa mais de perto, para orientações mais específicas para quem é acompanhado pela Igreja Metodista. Uma das orientações que nós fazemos é sobre as designações aqui na terceira região. Os alunos e alunas que são acompanhados pela Igreja Metodista também, e a gente tem aqui a parceria aliás, é uma parceria da Igreja Metodista com a Igreja Metodista aqui na terceira região, para acolhimento dos alunos e alunas. Então, todo mundo vai sendo encaminhado para as igrejas locais, para já irem desenvolvendo a sua prática pastoral. Isso quem estiver aqui no presencial. Então, essa parte toda de documentação e a recomendação, tudo em ordem? Os coordenadores, coordenadoras, tudo certinho, né? Sempre tem acontecido de forma organizada isso. Então, vamos adiante aqui. A gente sabe que uma das dúvidas de vocês ainda é sobre a questão da moradia. Vamos lembrar que o professor Nicanor falou, aqui no presencial, para alunos e alunas solteiras, é bem mais tranquilo, a não ser que tenha aí uma leva muito grande, né, de alunos e alunas solteiros, a gente tem que se desdobrar. No ano passado nós tivemos que ir ajustar um espaço para acolher um pouco mais de alunas. Tivemos um maior de alunas. Alguns hospedagem que era no menor, ficando com um número maior, que a gente estava com um certo número, a gente teve que conversar para acolher mais alguém lá, e acolhemos todos e todas. Para alunos e alunas casados, o espaço é mais restrito. Então aí é um espaço a não ser que o casal seja aluno e aluna, né? Geralmente é um, e aí vem com a família, então um espaço só, e a gente tem dificuldade. Qual tem sido a prática? A faculdade tem critérios para a distribuição desses espaços. Então, primeiro, cada região tem direito a 2 vagas. No passado, a 8ª região tinha um aluno casado, aliás, uma aluna casada que estava entrando já com direito, e tinha uma vaga direta. Então, um aluno do primeiro ano que estava chegando já foi contemplado com a moradia, né? Foi sortudo lá o Rogério. Porque a região tem direito a 2 vagas, as demais todas já estavam preenchidas. Mesmo a 7ª, né, criada recentemente, já também tinha ocupado as 2 vagas. Depois que cada região está usando as suas 2 vagas,
aí é considerado como critério o tempo que está morando fora, pagando, custeando o seu próprio aluguel. Então, se a gente tem alguém que já está no segundo ano pagando aluguel fora, tem prioridade nas vagas que surgem. E as vagas são dos alunos e alunas formandos. Quem está no quarto ano, os outros já ficam ali esperando quando é que vai desocupar, né? Quando é que vai sair. E aí, então, quem está custeando o seu aluguel mais tempo, tem prioridade. Então, entra na vaga, passou disso, os demais que estão na mesma condição, ou seja, tem 8 alunos ou alunas casados pagando aluguel, custeando o seu aluguel fora. Então, eles vão entrar no sorteio. Temos uma reunião, todo mundo é convidado, é preparado lá as fichinhas, coloca tudo numa cumbuquinha lá, faz oração, todo mundo ora, jejua, né? A gente ora e pede para Deus multiplicar os espaços, né? E os alunos falam, Senhor, me abençoa, né? E tem alguns que falam, Senhor, me abençoa, mas cuida desse povo todo aí, né? E de alguma forma Deus vai cuidando de todos e todas. E aí é feito o sorteio, então todas que se candidataram entram na lista. Então, primeiro, vamos contemplar, tem vaga. Segundo, tem vaga. Terceiro, tem vaga. Quarto, tem vaga. Quinto, não tem vaga, digamos, entra na lista. Porque acontece de alguém que é sorteado, daí vai, mas o espaço é pequeno demais. Estou uma situação na minha família que eu não vou poder ocupar aquela vaga. O próximo é chamado. E a gente já chamou gente pelas mais diversas razões, né? Inclusive por perdas que a gente teve, né? De pessoas que estavam na nossa lista. Uma aluna faleceu há 3 anos atrás, no mês de janeiro. E aí, é claro, depois teve uma vaga, né? Que a gente fala misericórdia, Senhor, né? Então, as coisas vão acontecendo. E a vaga surge. Aconteceu de aluna no meio do semestre desistiu, teve uma situação lá da família lá e trancou o curso e foi embora. Aquela pessoa que está na lista é convidada a ocupar sua vaga. Já convidou as pessoas que falam, mas eu tenho uma multa muito grande lá na imobiliária, ou outra razão, eu abro mão. Então assina lá dizendo que abre mão, o próximo é convidado. Tá? Então, a expectativa para esse ano, a gente tem alunos do primeiro ano, acho que só do primeiro, né? Demétrio, Cláudio, quem mais está aqui que estão fora, os próprios alunos devem saber. A gente não tem ninguém do segundo ano pagando aluguel porque não teve vaga. A gente tem gente do segundo ano pagando aluguel porque não tinha condição de se transferir para o matutino. Agora eles já falaram, estou na vez. Tem menos 2 que eu me lembro que trabalham no horário da manhã e que agora estão abrindo mão do trabalho, vão se transferir para o matutino, ou já abriram, e são candidatos à vaga. Então a gente tem sim alunos do primeiro ano, alguns, e temos alunos e alunas aí que estão no segundo. Estou lembrando de 2 aqui e que já falaram que são candidatos à vaga. Então pode ser que alguém do primeiro ano entre na lista, aliás, que os do primeiro ano entrem na lista do sorteio. Se tiver vaga, é feita a consulta, olha, vai ter 2 vagas, vocês querem entrar no sorteio? E alunos vão dizer, não, eu já fiz o contrato de aluguel, eu já estou com a minha vida resolvida, porque isso a gente vai saber lá na frente, né? Quando se estabelecer o quadro. E alguns vão dizer, eu quero concorrer, como no ano passado aconteceu, e alguns alunos e alunas casados do primeiro ano já foram contemplados com moradia na chegada. Mas não dá para ficar contando com isso. Tem que se preparar para custear o próprio aluguel aqui em São Paulo, aqui em São Bernardo de preferência, aqui no bairro, né, de preferência. Tem gente que vai morar mais longe, mas o ideal é que esteja mais próximo, que o translado aí no dia a dia. Eu fico procurando lá para ficar mais prático. Né? Tem alguns locais que são difícil, né, acesso. Teve uma vez um aluno assaltado. Aliás, tivemos vários, né? Está vindo a pé e foi assaltado. Não sei se foi esse ano passado. Não, no semestre passado, o Zé Júnior foi assaltado aqui pertinho, vindo a pé, postou o motoqueiro, falou: me passa a mochila, me passa o celular, me passa tudo.
E eles que fez uma negociação lá para não ficar sem a mochila e o computador. Mas ficou sem o celular, ficou sem dinheiro que ele tinha, não era muito, mas um grande susto, né? Então, se a gente puder evitar, desculpa ficar falando isso para assustar, mas não é novidade para ninguém, né? Quem assiste televisão, quem ouve noticiário sabe o que acontece. E aí a nossa recomendação é não ter bandeira, né? Use aquele caminho mais frequentado, onde tem mais gente circulando na mesma direção que você. Evita essas ruas mais desertas aqui, mesmo que sejam espaços que a gente considera que são bons. E se puder ficar mais perto aqui, melhor. Nessa questão da moradia ainda, um item importante é sobre a fiança. Essa é uma dificuldade. Ela foi tratada sempre com muita dificuldade, porque quem chega aqui vai na imobiliária, a primeira coisa eles querem saber quem é o fiador, ou fiadora, né? Tem que ter pelo menos o dobro, né, do valor do imóvel, de patrimônio, tem que ter uma renda compatível e tal. Então, diante dessa dificuldade, a faculdade, a igreja e a universidade chegaram aí a um consenso, né? Então, se esse aluno ou aluna traz uma carta do seu pastor local e da sua igreja local, tem que ter a assinatura do pastor ou da pastora e de um dos procuradores lá da igreja, pelo menos, dizendo que a igreja está ciente dessa situação, tem um modelinho, né? E que a igreja é responsável. Então, a Faculdade de Teologia assina um documento para o setor jurídico da universidade, e a universidade, então, através do seu setor jurídico, assume essa condição de fiador. E várias imobiliárias aqui do bairro aceitam essa fiança. Tem uma ou outra que não, que diz não, isso aí não é normal e tal, mas uma boa parte aceita essa fiança. Então, isso aí no contato com o Wanderson, lá o setor da assessoria administrativa, ele passa essas informações, passa o modelinho, né? Aí acontece alguns pastores, mas eu vou assinar essa carta e depois a igreja tem que pagar. Sim, se o aluno não pagar, a igreja tem que pagar. Porque a imobiliária vai cobrar a universidade. A universidade vai ligar na hora para o reitor da Faculdade de Teologia. E o reitor da Faculdade de Teologia vai pedir para ligar na hora lá para o pastor da igreja local e falar, olha, tem que honrar isso aí, né? Tem que aceitar, tem que ficar tudo em dia. Não é comum, acontece, mas não é comum. Geralmente se cumpre, né, esses compromissos aí e a gente lida bem com isso. Então, o que a gente precisa? O pastor, a pastora tem que conhecer quem está enviando, a igreja tem que saber quem está enviando e ser solidário, mas ao mesmo tempo saber que é uma pessoa responsável e que vai cumprir os seus compromissos. Okay? Então, a carta do pastor, o documento da papai, o documento lá do setor jurídico da universidade. Uma coisa importante que a gente sempre vai falar aqui na Faculdade de Teologia para os alunos e alunas, no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, compromissos com a região e igreja local de origem. Na igreja metodista, a gente é membro da igreja local até se tornar um presbítera ou um pastor da igreja, naquela modalidade que a região acolhe como pastor lá com CFDP, né, com curso lá, e tem também o probatório, depois a consagração. Quando lá durante o probatório todo é membro da igreja local. Depois é que vai ser rolado na região. Então, o aluno e a aluna tem que cuidar muito desse vínculo com a sua igreja local de origem e com a sua região de origem. Aí, as regiões já têm aí o assessor episcopal, que é para facilitar esse contato aí com o bispo e com uma região, e a gente vai sempre dizer, você tem um pastor local, você tem uma pastora local, né? Você precisa ter, e deve ter. Se não tem, a minha lá é uma congregação, tá, tem a igreja mãe, e lá tem, né? E a gente vai dizer, cuide desse vínculo, cuide desse relacionamento até o final. Quando sair daqui, continue cuidando, aliás, cuide por toda a vida, né? Mas você tem uma relação formal lá também, porque é lá que está seu nome, e todo ano precisará vir daquela igreja local uma carta até
até agora, né, o regulamento diz assim que é uma recomendação da igreja local. Então tem região que fala que tem que ser do concílio local, amém, e tem região que fala não, da clã serve, amém, também a gente fala, porque vai lá para a região, né? Com as mudanças do concílio, agora vai ser do concílio local pelo voto do escrutínio secreto. Ou seja, as pessoas que vão votar em você lá todo ano, enquanto você for estudante, elas vão ter garantida a liberdade de expressar o voto em sigilo. Então ela quer te ajudar, ela vai sigilosamente expressar o voto dela e o voto vai ser contado. Antes era difícil, o pastor fazia lá, quem é favorável? Levanta a mão. Como é que eu vou levantar a mão contra se o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia está aqui, né? E aí muita gente ficava constrangido, eu imagino isso, né? E agora não. Agora está escrito, vai estar escrito, né? O Conselho decidiu e a comissão de harmonização está trabalhando nisso, né? Que tem que ser pelo voto escrutínio secreto. Então a gente tem que cuidar do relacionamento. Já aconteceu assim de igreja, falar, depois que o aluno foi para a faculdade, a gente não sabe mais quem é. Quando vem aqui, fica lá na família e não aparece na igreja. Então o que nós estamos falando aqui? Cuide desse relacionamento. Vá lá para a sua cidade de origem. Chegando lá, já se apresente com o seu pastor e pastora, e cuida desse vídeo. Pastor, estou mandando minha grade, meu extrato acadêmico. Pastor, olha, quero comunicar que eu estou aqui contando com as orações suas, da igreja, e que está tudo bem, ou estou tendo dificuldade e tal. Cartinha, hoje e-mail, né? WhatsApp também dá. Agora tem que ter essa via mais formal também de cuidar desse vínculo aí, tá? Isso a gente vai continuar falando, então aqui, ó, nesse ponto aqui, acompanhamento do pastor ou da pastora da igreja de origem, acompanhamento pelos assessores episcopais de cada região, atenção para as orientações, para as convocações desses assessores, e quando a gente tiver também as assessoras, né? A Faculdade de Teologia vai entregar para os assessores, tem a responsabilidade de entregar para os assessores e assessoras, cada ano, esses relatórios aqui. Relatório com informações acadêmicas. O extrato acadêmico da faculdade imprime com as notas, com as faltas. Se tiver qualquer anotação de dificuldade, né, como por exemplo plágio, vai estar anotado lá, e a Faculdade de Teologia entrega na mão do assessor episcopal. Isso não é segredo, não é invasão de privacidade, é uma norma da igreja. A igreja estabeleceu que essas informações vão, porque o assessor ele vai examinar isso e vai apresentar ao bispo, à bispa e a sua coreana, com o seu parecer, dizendo que está tudo em ordem, ou dizendo tem uma dificuldade aqui, ou tem várias dificuldades, o meu parecer é pela continuidade, ou o meu parecer é pela descontinuidade. O regulamento diz que o parecer do assessor ou da assessora é um requisito fundamental. Sem esse parecer favorável, o aluno ou a aluna fica impedido de continuar. Então tem que cuidar desse vínculo também com o assessor ou assessor episcopal. A gente entrega também um relatório com informações administrativas. Quem mora aqui na Faculdade de Teologia, em um dos espaços, paga uma taxa simbólica, que a gente chama de taxa moradia. R$35 por mês. É pago pelos estudantes que moram na Faculdade de Teologia. Talvez tenha algum reajuste aí, né? Não sei. E também hora de atividade. Eu vou falar da hora de atividade aqui na frente e já fechei, tá? E um relatório que o aluno ou aluna preenche numa autoavaliação. Vai falar, eu sou fulano de tal, casado, solteiro, nascido tal, os dados de contato todos, e aí vai falar como é que é a sua vida acadêmica, como é que é a sua vida na relação com a biblioteca, como é que é a sua vida devocional, como é que está a sua vida na relação com a igreja local onde está trabalhando aqui, como é que está a sua vida local na relação com a igreja de origem. É um relatório lá que o aluno, a aluna vai preenchendo, apresentando informações e ao mesmo tempo uma autoavaliação, dizendo sobre a sua vida, e esse documento vai também para a mão do assessor episcopal. E o relatório de avaliação pela igreja local onde ele ou ela esteja designado, onde está desempenhando a sua prática ministerial. Então,
Quem está lá na igreja em Pinheiros, onde eu estou, por exemplo, vai ter que levar esse formulário lá para a pastora Dulce, e a pastora vai então se reunir com a igreja e preencher um questionário. E nesse questionário vai respondendo sobre vários aspectos da vida ministerial e também a possibilidade de colocar ali o se aparecer. Está tudo em ordem? Não, tem uma dificuldade que precisa ser acompanhada ou tratada desse aspecto aqui, né? E esses itens aí vão para a região, todo ano. Aqui a gente vai agora, está lá preparadinho para colocar na mão dos alunos e alunas o que eles têm que providenciar agora, esses dois itens de baixo, a autoavaliação e a avaliação da igreja local. Que acho que é bom, né? O acolhimento e compromisso com a igreja local está designado ou nomeado aqui na terceira região. Até o ano passado, aliás, até esse ano em curso, todos os alunos e alunas, já quando chega, recebem designação. Aliás, nós tivemos exceção esse ano. Mas a gente já cada vez tem mais dificuldade com isso, né? A gente está tratando esse assunto com o bispo, com possibilidade de novidades aí já para o ano que vem. Tá? Eu não vou adiantar isso, mas a gente está tratando desse assunto. Mas o que eu quero colocar aqui? É importante esse compromisso, é importante esse vínculo. O que acontece muito? O aluno ou aluna chega aqui, o bispo manda lá para uma igreja local, como seminarista designado, esse aluno ou aluna se apresenta lá, se coloca à disposição, começa a trabalhar, mas acontece muito de, chegou, agora é semana de recesso, né? E é claro, o próprio bispo falou isso aqui para nós e a gente tem isso até escrito. O bispo falou assim: recesso, férias, férias para os alunos, para eles irem para a sua igreja de origem, para irem para as suas famílias e tal. Mas precisa levar a sério esse compromisso. Ou seja, tem que prestar contas, tem que combinar. Não dá para, pastor, já fui, já estou aqui na minha cidade, pastor. Não, tem que combinar, pastor. Olha, vai ter o período do recesso, aquela semana, eu preciso ir lá para a minha cidade de origem. Então, aí a maior parte dos pastores vai falar tranquilo, desde que você não fique faltando todo domingo, né? Desde que você cumpra os seus compromissos lá constantemente, né? E no final do ano também. E aí, se você tem um compromisso, e algumas igrejas até ajudam financeiramente, você tem que cumprir os compromissos lá. Né? Então, ter sempre aquele acordo, porque não adianta nada. Bom, férias é meu direito e eu vou cumprir minhas férias. E aí, quando você volta, a igreja fala: nós não queremos mais aqui porque nos abandonou durante dezembro inteiro, janeiro inteiro, e foi embora a hora que quis, voltou a hora que quis. Então, tá bom, Deus abençoe e vai em frente, mas não com a gente, né? Então precisa cuidar desse compromisso. Sempre, aqueles e aquelas que levam a sério, sempre tem um bom tratamento dos pastores da pastora, sempre tem uma boa compreensão da própria igreja local, mas tem que cuidar bem desse vínculo. Estou lá na igreja, se eu preciso ir para a minha cidade, eu preciso combinar com o pastor e pastor. Pedir a permissão, olha, o período das férias vai começar lá e eu preciso estar lá dia tal. E o pastor vai dizer: preciso de você aqui no dia tal de volta, porque a gente tem compromisso de um lado e do outro também. Por causa dos compromissos de casa corporativa, a gente tem vários itens, esse a gente vai falar lá para quem vier morar aqui na chegada, ok? Eu vou aqui para frente. A gente pode mandar depois, deixar à disposição esse material aqui. Vou fechar aqui com esse da vida comunitária. Vocês conheceram, ou já conheciam o pastor Adilson? Ele saiu, ele está viajando, né, agora de manhã. Ele está saindo de viagem, né? Ele coordena aqui na Faculdade de Teologia o programa de vida comunitária. O programa de vida comunitária é um programa que a gente fala assim: é o pastoreio da comunidade. Ele é o pastor da comunidade. Tem uma equipe, outros pastores e pastoras da faculdade de teologia que também compõem a equipe da vida comunitária.
mas o pastor Adilson é o que coordena e é o que pastoreia no dia a dia. Então, qualquer situação pastoral, os alunos e alunas já sabem, procura o pastor Adilson, conversa com ele e ele faz os encaminhamentos pastorais que forem precisos, ou apenas o atendimento, né? E o programa de vida comunitária tem várias atividades e vários programas no dia a dia da faculdade, nessa perspectiva do pastoreio. Um deles é os cultos. Aí tem a equipe de liturgia, eu coordeno a equipe de liturgia, e ele, como pastor da vida comunitária, coordena juntamente comigo, assume essa coordenação. Nós temos os cultos comunitários, temos as tutorias, que são grupos, todos os alunos e alunas, aí, independente se são metodistas ou não, são distribuídos em grupos de 10 até 15, e o culto comunitário acontece toda quarta-feira, às 9h30, e uma vez por mês, ao invés de termos o culto, a gente tem a tutoria. Então, um dos professores ou professoras se reúne com o seu grupo numa das salas de aula. Tem professor que vão lá para a cantina, tem professor que vão lá para a lanchonete, e fazem ali um momento de acolhimento, de diálogo, e de pastoreio mútuo, assim. É um espaço de convivência, um espaço de comunhão, de expressão, de cuidado, visando essa aproximação maior, né? Com amizade, com maior interação, né? É um espaço muito importante que a gente tem aqui na Faculdade de Teologia, que já vem de longa data e que a gente reconhece como uma coisa fundamental na nossa estrutura. Porque aí você não tem só um tutor que cuida de um grupo de estudantes. Você tem um tutor ou tutora que articula esse cuidado mútuo no grupo de tutoria. Então, eu tenho um grupo, no meu grupo a gente sempre tem lá um momento de partilha da palavra, às vezes cânticos também, né, e comida, né, um lanchinho, a gente começa lá com café, um pão com requeijão, alguma coisa assim, bem simples, né? E aí ao redor da mesa a gente, 9h30 da manhã, aquele horário que está todo mundo já seco de vontade, igual agora, né? Querendo tomar um cafezinho. E então a gente tem lá esse encontro ao redor da mesa, com partilha, contando as experiências, e um momento significativo de oração, de intercessão de graças, celebrando a vida, né? A gente tem lá no nosso grupo de tutoria agora o Rogério, que está aí às portas da chegada do João Miguel, na bebezinha. Então a gente está acompanhando também e todo esse processo aí junto com ele também. E assim cada grupo, né? E os grupos têm as suas, cada um tem a sua particularidade, né? Plantão de atendimento pastoral, tem as salas ali, vocês devem ter visto. Grupos de discipulado com estudantes, alunos, alunas, com esposas. O pastor Adilson tem encaminhado aí nesse desafio. A convivência é um dia que a gente faz uma vez por ano, aqui nesse espaço. Ao invés de reunir cada grupo de tutoria, a gente reúne tudo aqui, e os alunos e alunas e professores também fazem apresentações, né? Com canto, louvor, poesia, com caráter mais devocional, com caráter mais lúdico, mais recreativo. A gente dá umas boas risadas aqui, né? Tem uns alunos que inventam de imitar os professores, aí depois dá problema na hora da nota, mas sempre tem. Sempre tem. O testemunho no campus, né? A gente convive aqui no campus com cerca de 20 mil pessoas, né? Pouco menos agora, né? 16 mil entre estudantes, funcionários, famílias, pessoas da comunidade que vêm para a Policlínica aqui. A gente tem uma comunidade muito grande aqui. E todo mundo de olho bem assim, bem grande, para a Faculdade de Teologia. A Faculdade de Teologia está na entrada da universidade. E a gente tem toda a nossa comunidade. Se está tudo bem, ó, que bonito, né? Qualquer coisinha que acontece negativo, que feio, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de dar testemunho. Essa é a responsabilidade dos professores e professoras, é a responsabilidade de cada aluno e aluna e das famílias também. E a gente tem muita coisa boa acontecendo. Aquilo que é institucional, aquilo que é da organização e aquilo que é iniciativa da comunidade.
as reuniões de família, os encontros, o murinho ali da entrada, né, o espaço de convivência. Eu falo que aquele é o melhor espaço de discipulado, porque ali as pessoas se revelam, né, pro bem e pro mal, mas tem muita coisa boa acontecendo ali também. Sempre que eu passo, eu dou uma chegadinha lá também, porque é um espaço importante. E a gente tem que dar esse testemunho. Às vezes cobram a gente mais do que deviam, né? Esse povo aí, né? O povo da bagunça está lá, né? Não é o povo da bagunça. Se tem uma bagunça acontecendo, vamos tratar, vamos resolver. Mas esse povo aí não é o povo da bagunça, não. O povo é sério, né? E é assim. Alguma pergunta? Como é que fica os alunos do CTP nesse panorama assim, de convivência com a universidade, de educação? Então, os alunos e alunos do CTP é diferenciado, mas também tem muita coisa relacionada na convivência. Tem os espaços de hospedagem, né? Então, por exemplo, eles estão nesse espaço, aí é um grupo menor, então dá para brigar um pouquinho melhor, né, do que com o grupo maior que a gente tem hoje. E o CTP também tem o atendimento pastoral, a tutoria. O professor Cláudio está aqui, é o coordenador, né, do curso CTP, e ele pode me ajudar aí, né, a responder. Mas tem também toda uma estrutura, inclusive um dia de confraternização, em que tem o lanche, celebra os aniversários, e o atendimento pastoral. Se alguém fica doente, então mobiliza, né, a pastoral, o apoio. Os próprios alunos e alunas, eles criam assim do CTP, né, uma comunidade entre eles e elas lá, bastante interessante assim, de ajuda, de acolhimento mútuo. Então, não sei se tem algum ponto específico que você quer saber ou que o professor Cláudio queira. Eu creio só o grupo, de toda a sua relação, é só o grupo de discipulado que a gente ainda não tem, quem sabe, oficialmente. Mas o restante é tudo igual. Só que só um período menor, né, de 15 dias. Mas é um tempo bem significativo. Eu tenho percebido que eles formam uma verdadeira família mesmo, porque um tem que ajudar o outro, principalmente com relação às questões acadêmicas, plataforma, entrega de trabalhos. E eles organizam vigília, eles fazem várias atividades, se cotizam para ajudar alguém que está no momento de fragilidade, participam do culto comunitário, porque eles têm uma grade de atividades. E sempre que a coordenação consegue conciliar, então tem um momento em que eles participam do culto aqui, e a tutoria do CTP, e também tem o culto do CTP. No primeiro dia que chegam, tem à tarde um culto de acolhimento que marca o início lá do período de 15 dias. Então é também um ambiente bem favorável. Sim? Fazer o vestibular no dia 30, o tradicional. O grande problema é que eu vou sair de Resende e vir para cá. E como eu, temos um grupo que está no Polo 16, que está 23 horas, Petrópolis, enfim. E a distância, o tempo de viagem é muito longo. Há a possibilidade da gente fazer o vestibular no dia 30 e a matrícula ser feita no dia 31, na segunda-feira, ou não existe? Não, a universidade ela tem um calendário, eu não sei agora, mas sempre ele tem um intervalinho maior, porque eles têm que fazer o processamento. Procuração. Então, o que a gente recomenda é quem não pode, aliás, não é recomendável ficar aqui esperando fazer matrícula. Traz uma procuração, combina com alguém que esteja aqui, é o que a Adriana está falando aqui, isso acontece muito. E a pessoa com a sua procuração tem que ser uma procuração simples, mas com firma reconhecida, postando os dados lá do... Tem cartório aqui no RUD, né? Tem cartório aqui no RUD perto da universidade para reconhecer firma. O ideal é que antes você já traz a procuração reconhecida. Passa lá, né? Tem os dados da pessoa que vai fazer para você a matrícula, e porque você tem que ir aqui talvez não tenha o cartório no dia, né? Então o ideal é já trazer essa procuração e deixa aqui com a pessoa que vai fazer. Eu já fiz matrícula de aluno, sempre vejo os alunos aí, alunos e alunas fazendo de alguém. O que precisa, a faculdade de teologia não pode assumir o dia que eu fiz, eu assumi pessoalmente. O
pastor me ligou, pastor, eu preciso de alguém aí e tal. E eu falei, pega os meus dados, manda, eu faço. E fiz Mas a gente não pode institucionalmente assumir essa responsabilidade. Mas se você entra em contato com um aluno aqui, pode vir, professor Cláudio. Geralmente dá certo. E se precisar permanecer, pede hospedagem e permanece para fazer. Pode falar. Da última vez que nós tivemos reunião com o professor Paulo, o reitor, ele apresentou uma lista de 3, 4 alunos, que até das duas nossas regiões, pessoas que fizeram a matrícula, a procuração, e depois, por alguma razão, desistiram do curso. Não deram baixa no nome. Tem pessoas inadimplentes por 1 ano. Se ela resolver em 17 vir estudar aqui, ela está devendo 1 ano de mensalidade, porque acabou de perder a filantropia, e aí então ficou devedora à universidade. Então é muito importante que você fizer a sua matrícula de vestibular e tal, passou tudo bem, agora depois tem que confirmar tudo direitinho, porque senão vai criar problema para a faculdade, que fica sendo cobrado da catinomes que subiram. Porque se faz a matrícula, não chega a carta da recomendação, fica emitido boleto. E se também tem a recomendação, mas depois tira a recomendação e o nome está lá. Mas a procuração ela ajuda muito, mas com esse cuidado aí que o professor Cláudio alertou. Geralmente, a realização da prova de quase uma semana. Acho que uns 3, não sei se alguém aí sabe. Uma semana. Então, você tem uma prova de vestibular nacional de atriz, o resultado seria de quarta, quinta-feira da mesma semana. Não, é praticamente uma semana de intervalo. Por isso que a gente não recomenda, porque é um período longo, as hospedagens elas são ocupadas para outros fins, então usar esse expediente aí. O que acontece também, os grupos se organizam, ele vem um e traz um dos outros e faz a matrícula. Né? Tem que cuidar daquele processo de documentação. Né? Sim. Na verdade, assim, eu tenho várias para não tomar para quem está vindo casado, né, com a sua família para cá, são várias coisas que a gente tem e tal, mas por hora a principal delas é a seguinte: a gente que vai usufruir do direito de filantropia, a gente precisa de todo o processo ser aprovado para que isso aconteça. Para que a gente venha para São Paulo se estabelecer, é necessário a gente ir um pouco antes. Eu queria saber quando que a gente tem um resultado que está tudo certo, para que a gente assim, possa se mudar para São Paulo, porque pode acontecer, sei lá, de dar um problema, isso não acontecer, e aí a gente deixa com os lados. Entendi. Se você cumpre o POV, passa no processo seletivo e a região encaminha a sua recomendação, você é um bolsista da igreja. É uma questão só de procedimento burocrático da universidade. Você tem que ter os requisitos que a nossa igreja estabelece e a região tem que encaminhar a carta com o seu nome. Aí não tem assim, pode não ser aprovado, não sei o que, não. Você já é um bolsista da igreja metodista, desde que você cumpra todos os requisitos e a região te mande na relação dos recomendados o seu nome. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Desde que você passou no vestibular e você sabe que a coordenação do POV está tudo em ordem e fique aguardando a decisão da sua região. A hora que diz, não, a região a coreana já decidiu e já mandou a carta. Tá tranquila a tua aprovação da sua bolsa. Ela não depende de um crivo aqui da universidade. Ela depende o crivo é lá da região. Os processos, né, do POV e a região que decide quem que ela recomenda e quem que ela não recomenda. Okay? Esse processo de auxílio moradia, essas coisas todas, ela acontece normalmente em quando? Janeiro? Qual mais ou menos o período? Ela vai lá para o comecinho de fevereiro, quando tem remanescentes, né? Porque a gente tem que fazer agora, a gente deve fazer em novembro, o processo aqui de distribuição.
E a distribuição, ela atende geralmente quem está aqui. Aí se a gente souber assim, olha, o ano passado aconteceu assim, sobraram 3 vagas. Aí vamos entrar em contato com todos os casados que anunciaram, que escreveram lá que são casados, e perguntar quem se candidata a essas 3 vagas. Aí tivemos a lista, marcamos, no dia tal, tem o sorteio. E aí o pessoal interessado foi lá e nós fizemos o sorteio então com o pessoal do primeiro ano, mas isso foi já bem, já estava na semana lá de começar a aula que a gente tinha essa informação e condição de fazer essa distribuição. Então, para quem está vindo, não tenho essa expectativa assim, porque é muito remota a possibilidade de se concretizar uma bolsa de sobra. A gente tem bastante alunos morando fora que são candidatos agora à moradia. Agora, o que a gente pode se comprometer com vocês é, sabendo que tem vaga, a gente comunicar as coordenações de POV imediatamente. Olha, nós temos tantas vagas que vão ser sorteadas, pergunte para os seus quem é candidato. Porque daí todos estarão na mesma condição. E aí a gente pode antecipar um pouquinho o processo. Nosso tempo está acabando. A moradia é para todo mundo, inclusive quem está na UC, que é presencial, tem vários. Todo aluno, aluna recomendado, dentro dos critérios, pode concorrer à moradia, independente se mora onde mora. Se é daqui, digamos, da Tessá, mora lá na Mauá ou Santo André, a decisão é sua de se candidatar dentro dos critérios. O que a gente precisa deixar claro também, os espaços são pequenos, são simples, tem limites, né? Alguns são bons, estão cuidadinhos, e alguns a faculdade tem plano aí, mas ainda vai um tempinho até conseguir fazer. Então tem que saber. A gente já teve aluno que tem 3 filhos, como é que vai pôr dentro de um espaço que tem um quarto só, né? E às vezes é difícil. Tem que estar ciente. É limitado. Pessoal, se tiver qualquer outra pergunta, eu vou estar aqui, vou mostrar junto com vocês e procurem. Fale com o seu coordenador, com a sua coordenadora, e eles podem encaminhar para a gente qualquer pergunta e a gente responde objetivamente ou manda esse material aqui. Uma outra coisa só, me dá 2 minutinhos, né? A gente tem também na faculdade algumas alternativas para ajudar. Uma delas, a cooperativa de esposas, que não tem esposos lá, né, participando, para as cantinas. Então a faculdade organizou 2 cantinas, uma lá no campus da universidade, uma aqui, e elas são tocadas pela, a gente chama de cooperativa de esposas. Então tem um número aí de 10, 12, e geralmente a prioridade é de quem está custeando o aluguel fora. Essa é a orientação que a faculdade passa. Aí elas se organizam e elas administram o serviço, a escala, quem trabalha, faz o que, como, e também quem está na cooperativa, é decisão delas ali dentro desses critérios que a gente passa. E a Faculdade de Teologia oferece o espaço, algum suporte, e elas tocam a cooperativa ajudando aí no sustento de várias famílias. Também os alunos chegam e acabam conseguindo algum trabalho aí no bairro, às vezes coisa mais informal, tipo trabalhar no estacionamento, a gente consegue emprego bom também, mas essa condição. Como é que é o sustento? Da própria pessoa, da família, algumas igrejas locais. A Adriana falou no testemunho dela, a igreja não podia, a dela, ela foi numa outra quando já tinha passado, e a outra igreja aceitou, né, e fez com ela esse compromisso de ajuda. Algumas regiões têm também uma verba de apoio, que inclusive que ajuda muito, mas algumas regiões não têm esse para ajudar no sustento. Então, o aluno, a aluna, conversa com seus coordenadores, tem que vir muito consciente dos limites. Alguns desses recursos a mão, por exemplo, a Faculdade de Teologia tem também o estacionamento. Sempre que precisa de alguém,
A prioridade é atender ou aluno, aluna, ou esposo, esposa, desde que tem interesse, né? E a gente tem lá alunos, alunas e esposa de alunos, esposo de aluno trabalhando. Okay? Eu vou parar por aqui, né, para a gente dar continuidade com a programação e depois pode falar comigo ou através do seu coordenador ou coordenadora encaminhar qualquer dúvida e a gente vai procurar ajudar. Ok?